E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Saene e estou aqui hoje com Marcos Singulano para trocar uma ideia e entender como é que, enfim, o que eu posso ajudar no que ele precisa em termos de design gráfico, vida de estúdio e tudo mais. A gente fez um contato rápido via LinkedIn, a gente se segue ali nas redes, e aí estou aqui para a gente trocar uma ideia, Marcos. Prazerzão aí, vamos com tudo. Prazer, Rodrigo. Obrigado mesmo de novo aí por ter topado esse tempinho aí comigo. Bom, vou me apresentar rapidinho, na verdade. Meu nome é Marcos Singulano. As pessoas, na verdade, me conhecem muito como Singulano, e tanto que virou o nome do meu estúdio. Eu sou formado em Mediologia pela Unicamp, e acabei me especializando para a área de design gráfico e estou na área de direção de arte, design gráfico há 12 anos. E aí, encurtando a história, assim, para não alongar muito, eu trabalhei muito em agências aqui, eu sou da região aqui do Vale do Paraíba, e aí na pandemia eu acabei sendo desligado da empresa, passei por alguns freelas, e aí resolvi abrir meu estúdio esse ano, e ainda tenho muitas dúvidas em relação de como procurar cliente, como seria um tempo bom para esperar, ter aquela paciência de esperar o estúdio maturar e começar a crescer, quando se tem um prazo para isso, e vida de estúdio em geral, assim, eu sempre trabalhei com equipe de criação mesmo, tudo, é a primeira vez que eu estou trabalhando sozinho mesmo, basicamente. Boa, boa. Bom, me conta, então hoje você tem o seu estúdio, trabalha só você, tem alguém te ajudando, como é que é? Pode falar, desculpa. E assim, qual é a sua especialidade, o que você gosta de fazer, né? Enfim, conta um pouquinho mais sobre isso que legal. te ajuda. Hoje eu trabalho sozinho mesmo. A especialidade que eu mexo muito no estúdio é a parte de identidade visual, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de mexer, sempre me interessei muito de mexer. Mas eu ainda faço bastante direção de arte para propaganda, social media, esse tipo de coisa, e eu mexo com 3D, mas é mais um hobby meu, assim, do que nunca fiz trabalhos mesmo em 3D, mas comecei a mexer por conta, acabei adorando, assim, e me especializei um pouco nessa área, assim. Então seriam essas três frentes, mas principalmente a parte de identidade visual. Quando alguém me procura e fala assim, putz, eu falo, isso eu não mexo, eu sou muito grato que eu tenho grandes amigos no mercado que me ajudam, aí a gente um chama o outro, vai se ajudando, e aí sempre dá certo. Perfeito, perfeito. E, assim, só para te passar um pouco da minha impressão vendo o seu trabalho, dá para ver claramente que a questão do 3D é um ponto, assim, né? Se você tivesse que olhar para o futuro e se enxergar ali daqui a 5, 10 anos, você acha que 3D vai se tornar uma parte fundamental do seu projeto, que ele vai absorver, né? Que meio que, se você pudesse traçar um plano, seria envolver o 3D mais na história? Seria mais ser um artista 3D do que qualquer outra coisa, ou não? Eu ainda meu plano seria continuar trabalhando com identidade visual, mas eu gostaria que o 3D tomasse uma parte mais ativa do que direção de arte tem hoje, por exemplo. Entendi. Maravilha, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer algumas perguntas que vão ajudar aqui a gente também a entender, assim, né? Hoje, como é que os clientes chegam até você e como é que eles, né? Quando eles pensam em você, eles pensam no que exatamente? Acho que 100% dos clientes que têm vindo, assim, infelizmente, têm vindo por indicação. De outros clientes, de amigos, de parentes? De amigos, de colegas de outras agências, e outros clientes também, principalmente, e eles procuram muita parte de identidade visual. Tem sido, assim, entre aspas, o carro-chefe do estúdio. E o que mais? Basicamente, tem ido mais por conta disso, sim. Eu comecei a dar aula
na universidade aqui a Univap aqui em São José. Legal. E aí acabou que isso... então, eu estou dividindo a atenção do estúdio com as aulas também. Então, eu não estou conseguindo prospectar muito cliente, mas felizmente está vindo por indicação. Tá. E, assim, quantos projetos você consegue, ou você está tocando nesse momento ao mesmo tempo? E, em termos de tempo, assim, né? Quanto tempo demora para cada projeto se completar? Só para eu ter uma noção da sua carga de trabalho, assim. No momento, agora, eu estou com 3 projetos. Fechei um hoje, mas tem mais 2 aí em andamento. Normalmente, a parte de identidade visual é uns 20, 30 dias para completar. Parte de direção de arte aí depende muito da campanha. Já cheguei a fazer coisa de um dia para o outro. Assim. Sim, mas fica na média aí de uns 20, 30 dias, assim, os projetos de identidade visual. E para você, assim, o que é mais confortável, assim, o que te deixa mais feliz dentro dessa história toda que você está apresentando, vamos dizer assim? Eu gosto, assim, eu gosto muito de identidade visual, Rodrigo. É um negócio, assim, até meio absurdo, assim. Já me sugeriram várias vezes mudar de área e tudo, mas não é uma coisa que eu me vejo fazendo, assim. E quando eu consigo um tempinho para brincar com 3D também, assim, eu me divirto pra caramba, é super legal. Boa. E dentro da identidade visual, me conta um pouquinho, assim, conta para mim um caso que você tenha passado no processo todo e que te fez, assim, ficar muito amarradão e que foi uma história muito boa para contar para qualquer pessoa, assim. A gente fez isso foi na outra, não foi no estúdio em si, foi numa outra agência que eu trabalhei. A gente fez um projeto em parceria com o Google e aí era um projeto para inserir jovens da periferia no mercado de tecnologia. Você tem esse projeto aí, de repente, para você ir pontuando com imagens, assim, isso é bem legal. Aí, peraí. Opa, não vou. Aqui. Aqui. Aí, não sei se apareceu aí. Apareceu, estamos aqui, bem? Boa. Esse projeto acho que é de 2019, eu não lembro agora de cabeça. Mas, basicamente, a gente queria muito inserir o pessoal da periferia no mercado de tecnologia. Foi uma coisa que o cliente trouxe para a gente. E aí eu era o diretor de arte da conta na época, junto com o Mário, que era o meu colega, que era diretor de criação e redator. E aí a gente criou esse projeto que a gente chamou de Dev Carreira Up. E aí a assinatura visual foi toda baseada no logo do Google Developers mesmo. E a gente organizou, foi legal porque eu não fiquei preso só à parte de identidade visual. Eu organizei as mentorias, a gente fazia entrevista com os mentores e com os mentorados também, para eles, para saber como é que está indo e tudo. E aí foi legal porque a gente conseguiu fazer todos, esse caderninho aqui saiu, até a gente conseguiu fazer uma versão desse caderno. E esses adesivinhos também, acho que a camiseta foi, a caneca acho que foi também, se não me engano. E foi muito legal porque foi uma coisa que foi feito muito a 4 mãos, assim, junto com o cliente, redator, planejamento, atendimento. Foi todo mundo meio que fazendo junto e foi muito gostoso porque de ver a galera engajada. Aqui tem até
Deixa eu ver se vai, não sei se vai rodar. Aí a gente pegou citações do pessoal e tudo. Era a galera do Perifa Code e do Quebra-Dev, que são duas comunidades que ajudam a galera desenvolvedores no mercado. Verdadíssimo. E aí foi bacana porque muitos dos mentorados depois eles conseguiram estágios, conseguiram vagas, então deu um baita orgulho assim de ver, não só pela parte de identidade visual, mas todo o projeto assim, como um todo. Foi bem bacana assim. Aí tinha bastante gente envolvida no projeto, foi bem legal. Legal demais, cara. Pô, bacana o projeto, bacana a história também. E aí, assim, eu queria entender um pouquinho mais o que você gostaria de saber, assim, né? O que está mais pegando para você no momento? Assim? Qual que é o ponto de dúvida que você tem na cabeça que, de repente, eu posso ajudar a destrinchar contigo? Mais assim, como trazer mais cliente nesse começo, porque acabou que assim, eu criei uma carreira bacana como diretor de arte dentro de agência. Uhum. E agora eu preciso que as pessoas me conheçam como um designer gráfico, um diretor de arte de estúdio, com o meu estúdio. Aí, como que eu consigo, sabe, fazer essa troca para poder trazer mais gente para dentro? E, enfim, aí poder ter mais um fluxo constante de projetos, esse tipo de coisa. Total. Vamos lá, cara. Assim, acho que o caminho você falou lá no começo uma coisa sobre, quanto tempo demora para maturar um negócio desse, né? Tipo, a resposta é que demora um tempo, né? Não é um negócio que vai de um dia para o outro. É claro que, você tinha a segurança de estar trabalhando dentro de uma agência, né? Isso aí dá um alívio, ao mesmo tempo que te dá uma certa angústia, porque vem uma pandemia, vem um susto, e aí você se vê, né, tipo, enfim, solto no mundo, precisando correr atrás para fazer a coisa acontecer, né? Dito isso, assim, eu acho que essa jornadinha que é feita até você começar a ter um fluxo de trabalho mais constante e gerar reputação, né, tem a ver com algumas coisas, assim. A primeira delas é conseguir transmitir aquilo que você quer fazer cada vez mais de um jeito muito claro e muito fácil de entender. Assim. Vou dar um exemplo de como foi para mim esse momento. Assim. Eu era sócio do meu irmão, eu tinha um estúdio com ele que fazia de tudo, assim, e fazia desde site, animação em flash, apresentação, qualquer coisa de design que viesse, a gente fazia. Não falava que a gente fazia nada específico. A gente era muito novo quando a gente começou o estúdio, então, vamos lá, é como se a gente estivesse dentro de uma agência de publicidade, entre aspas, uma agência de design mais generalista, e quando a gente se separou, eu me vi tendo que organizar o meio de campo para que eu consiga dar um próximo passo de fazer mais o que eu gostaria de fazer. Porque tem uma interseção entre as coisas, né? É o que a gente gosta de fazer, é o que dá dinheiro, e essas duas coisas meio que têm que se juntar de alguma forma para isso acontecer. Né? E tem outra coisa, que assim, às vezes o que a gente faz muito bem não é necessariamente o que dá dinheiro imediato. Né? E eu vou te dar um exemplo claro disso. Para mim, fonte era isso durante muito tempo. Né? Fonte era um negócio que eu fazia, mas não dava dinheiro nenhum. E não era um negócio que eu sabia que... Assim, para mim, não é que não tinha um futuro. Eu imaginava que teria algum futuro, mas é como se fosse o 3D para você hoje, era fonte para mim. Eu fazia com hobby, eu fazia porque eu amo, e de repente eu comecei a ver que talvez tivesse algum futuro e investir naquilo. Para você ter uma ideia de quanto tempo demorou para, entre aspas, o 3D virar um carro-chefe na minha vida, demorou 10 anos para a fonte virar alguma coisa que tivesse um futuro. Eu demorei 10 anos para lançar a primeira, e mais 10 anos, assim, mais uns 6, 7 anos para conseguir pegar um primeiro projeto de fonte customizada, que é algo que, assim,
que é um projeto robusto, que tem alguma segurança e tal. Entendeu? Então, assim, eu acho que o seu processo talvez seja muito mais rápido que o meu, porque eu não... Assim, informação de 3D e de qualquer outra coisa, talvez eu esteja fazendo muitos parênteses aqui, tá? Mas informação de especialização em qualquer coisa hoje em dia é muito mais fácil do que eu tinha com certeza, há 10, 15 anos atrás. Com certeza. E tem mais recurso, né? E você, de alguma forma, já tem uma carreira mais consolidada do que eu tinha quando eu estava começando a fazer fonte. Então, isso é bom também. Né? Legal. Porque você vai ter sempre uma muleta. A muleta que pode ser bom e pode ser ruim, mas a muleta está lá. Pô, se nada der certo, eu posso voltar para a agência. Exato. Né? Isso é um caminho que, assim, sempre passa na minha cabeça. Cara, se nada der certo comigo, eu vou me aplicar para um emprego no LinkedIn. Vamos nessa, assim, né? O plano B tá lá. O que eu penso também. O que é um privilégio, né? A gente é privilegiado nesse sentido porque a gente tem uma boa formação, tem experiência, etc, etc. Né? Não é todo mundo que tem isso. Então, com isso, você tem uma base de sustentação e segurança que é ótima. Ou seja, você consegue arriscar um pouco na tua abordagem, né? Para mim, isso tem a ver com você se comunicar claramente, montar um jeito de falar sobre o teu trabalho que passe mais necessariamente por aquilo que você acredita, propósito, né? Tipo, a história que você quer contar, o tipo de cliente que faz seu coração bater mais forte, né? Do que necessariamente eu quero fazer projetos de identidade visual, né? Porque projeto de identidade visual você está brigando com milhares de pessoas, né? Isso é o grande chance da parada. Agora, falar sobre XPTO, dizer que você faz, sei lá, tipografia pop, que é um jeito que a gente achou de tentar falar sobre identidade visual de outra forma, né? Ou de tipografia de outra forma. Esse tchanzinho faz uma diferença. Como é que a gente descobriu esse tchan, né? Porque esse tchan demorou 15 anos para a gente achar o tchan, 10 anos, para a gente achar esse tchan. Começamos em 2007, 2013 começou a Plau, e acho que eu fiz esse caminho, acho que uns 2015, mais ou menos, de começar a transformar o jeito de falar sobre fonte, tipografia, etc. Então, a gente fez um processo muito simples que a gente adaptou para o nosso trabalho de identidade visual e agora de branding também, que é aquele Brand Sprint da Google Ventures, que é uma reuniãozinha de 3 horas que o Google Ventures faz com marcas para falar sobre as bases do negócio. Então, a primeira coisa que eu vou te recomendar é que você faça um Brand Sprint para a sua própria marca. Se você quiser e puder, envolve gente que te conhece, tipo, que conhece o teu trabalho, porque elas vão conseguir te dar umas opiniões interessantes sobre quem você é, o que faz com que elas cheguem até você. E, se possível, eu falaria com um cliente também, alguém que você tem cliente que você tem confiança, porque isso vai ajudar você a ter clareza do que você é hoje, né? Se você quer fazer mais coisa daqui para frente, vamos achar um jeito de começar a encaixar isso. Né? E quando eu olhei o seu portfólio, a minha percepção de orelhada, tá? Claro. Foi assim, esse cara saca de 3D. E se ele não saca ainda tudo que eu acho que ele pode sacar, daqui a pouco ele vai sacar. Então, para mim, você já ficou no meu radar nesse aspecto, entendeu? Porque eu vi também que você tem um interesse por 3D, mas não só qualquer tipo de 3D, um 3D tipográfico. Que tipográfico, é o que eu mais gosto de fazer. Entendeu? Então, essa coisa ficou na minha cabeça. Legal. Como é que você monta as próximas etapas disso? É o teu desafio, né? Por exemplo, você participou do 36 Days of Type, que é demais, é um desafio muito interessante e que dá uma certa visibilidade para isso. Sim. Né? E você vai... E se tipografia e 3D são uma coisa, e eu estou levando isso para o meu lado, tá? Claro. Eu estou totalmente enviesado naquilo que eu acho que tem a ver, mas eu só estou te dando uma rota aqui possível. Que seria assim, cara, estudar um pouco mais sobre tipografia e 3D, né? Para você começar a explorar mais isso.
E isso acontece, de alguma forma, no seu tempo livre, né? Sim. Porque você tem que pagar as contas, certo? Então, até você conseguir montar um portfólio, ter uma, né, ser lembrado por isso, talvez possa demorar um pouco, né? Então, em paralelo ao seu trabalho de identidade visual, entendendo que você tem que montar um jeito de falar sobre o teu trabalho, que vá fazer as pessoas se lembrarem do que você faz e quem você é, naquilo que você acredita, né? Acho que uma das coisas que mais me interessaram nessa história do Brand Sprint é assim, é um filme do Simon Sinek, onde ele fala sobre por quê, como e o quê. Esses 3 detalhes, assim, né? As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. O que você faz. Aquilo que você acredita, né? Essa do Simon Sinek, para mim, é muito boa, porque é fato, assim, né? Eu fico me perguntando assim, poxa, por que as pessoas vêm até a Plau? Porque as pessoas gostam daquilo que a gente acredita. Elas também acham que tipografia tem uma coisa de comunicação, tipo a Reserva. Por que a Reserva veio até a gente para fazer uma fonte? Porque eles são uma empresa de comunicação, mas não são necessariamente uma empresa de moda. E eu tinha uma dificuldade tremenda de falar com empresas de moda. Eu chegava nas empresas de moda e a coisa dentro de uma empresa de moda é tão dinâmica, eles estão planejando um ano na frente uma coisa de moda, né? Então, assim, e é tudo efêmero, entre aspas, né? Moda é isso, é efêmero. Ela tem um tempo, ela passa. Então, você fazer identidade visual, que é um negócio que é perene, né? Você tenta fazer um negócio que dura mais tempo num universo de moda, é muito difícil. É como se você estivesse entrando no cliente tentando estabelecer regras que vão ser quebradas daqui a 5 minutos. Então, fazer coisas com empresas de moda, para mim, era muito difícil. Eu consegui fazer esse projeto com a Reserva quando eu entendi que eu não estava lidando com uma empresa de moda, estava lidando com uma empresa de comunicação. Eu consegui entender que eu ia fazer um projeto para a Via Mia, que é uma empresa de moda, quando eu entendi que eu não estava indo lá para estabelecer regras e ser o detentor do conhecimento. Eu estava lá para facilitar um processo interno deles se entenderem, para daí eles internamente entenderem que a identidade tinha que mudar. E aí, nesse projeto da Via Mia é muito legal, porque eu usei a mesma metodologia que eu uso para dar aula. E aí você falou que você está dando aula, e isso é muito interessante, porque as pessoas que estavam lá na Via Mia eram designers, que eu entendi como se fossem alunos desse processo, e eu era o professor, que era o facilitador. Né? Facilitador, sim. E se você vai numa faculdade de design, você nunca vai ter aquela relação professor-estudante, que é uma relação mais tradicional. Né? Você é ali um profissional, está trocando ideia com seus alunos, né? Com os estudantes que estão estudando aquilo, e você vai trocar ideia, e vai chegar de uma forma bem construtiva a uma solução. Você vai ser meio que diretor de arte dos estudantes, e eles vão ter em você alguém de confiança para fazer isso. Quando eu entendi que meu papel era esse no projeto da Via Mia, o negócio andou lindamente. Porque eu deixei de ser o dono da verdade e passei a ser uma peça bacana do projeto. E essa peça que, no final das contas, se você for lá no que foi feito, assim, tem muita mão de todo mundo lá na Plau, mas as pessoas da Via Mia se sentiram fazendo e fizeram, de fato, a identidade. Então, isso foi uma chave para a gente entender essa história. Assim. Então, muito massa. E aí, hoje em dia, em vários momentos, assim, dependendo do cliente, a gente se propõe a fazer esse mesmo processo. Porque a gente se sente mais seguro, porque a gente não precisa ser o dono da verdade, o cliente se sente mais parte do projeto e, no final das contas, todo mundo sai mais feliz daquela interação. Todo mundo sai tendo aprendido alguma coisa, assim, né? Não fica aqueles retrabalhos infinitos, aquelas coisas, né? E mesmo retrabalho... assertivo, né? Exatamente, assim. Outra coisa que eu acho que foi interessante, assim, durante muito tempo a gente fez um FII, né? Um valor mensal para administrar a identidade visual corrente de algum cliente. Isso é um ótimo caminho
para quem está começando no projeto de identidade visual, a fazer identidade visual. Primeiro, porque você vai ter uma receita recorrente, você vai ter uma relação constante com o teu cliente, que vai poder te indicar mais pessoas. Sim. A contrapartida é que dá um trabalho, né? Você vai ter que fazer uma gestão de horas que você vai poder né, ter um controle sobre isso. E esse parênteses é importante, assim. Como cobrar, né? Como cobrar essas horas? Essa é outra dúvida. Como é que é isso? E aí eu vou te explicar, assim. No começo, a gente fazia o FII e né, vamos lá, o que precisa fazer? Vamos lá, estamos aqui para fazer. Acabou o mês, a gente dava o mesmo FII, sei lá, R$1.000 para aquilo ali, beleza, vamos fazer. Com o tempo, a gente entendeu que a gente estava fazendo muito mais trabalho ou muito menos trabalho do que era demandado. Tá? Tem esses dois lados. E a gente começou a contar as horas, contabilizar as horas. A gente usou um softwarezinho que a gente usa até hoje, chamado Toggl, T-O-G-G-L, e contabilizou as horas. Primeiro, para entender se a gente estava atendendo as expectativas de horas ou subatendendo, e depois para começar a negociar com o cliente, falar assim, gente, esse mês a gente fez esse tanto de horas e o FII é esse. Aí no próximo mês a gente fez esse tanto de horas a mais, né? Tipo, vamos supor que a gente estabeleça uma hora lá, R$50 a hora, vai. R$50 a hora, a gente fez 10 horas, né? R$500, sei lá. Aí a gente vai começando a saber negociar essas horas com os clientes, né? Então, só para você ter uma ideia, assim, a gente tinha um FII que a gente cobrava, sei lá, R$2.000, teve um mês que a gente fez R$10.000 de trabalho. Então, como é que a gente faz para reaver esse dinheiro, né, de alguma forma? Então, com o tempo, a gente foi ajudando a educar os clientes, que isso era um modelo bacana, e funcionou lindamente durante um bom tempo, onde a gente conseguia cobrar o justo por aquilo que a gente fez, menos ou mais. Tipo, no mês trabalhou 2 horas, cobra as 2 horas. No mês trabalhou 20, cobra as 20 e beleza. Então, esse modelo de FII e barra horas, tem várias formas de você fazer. Você pode falar, o piso é tanto, você tem que pagar tanto, como se fosse o americano chama isso de retainer fee, né? Que é tipo a base do contrato. Você tem lá R$1.000 por mês, é certo que você vai receber. Se você fizer a menos, aí não importa, você pode negociar. Pode dizer assim, fez a menos, passa as horas para o próximo mês, ou então fez a menos, paciência, o problema é seu que não demandou o suficiente. Né? Você tem várias formas de abordar isso. Passou dessas horas, você pode cobrar uma hora diferente, a mais ou a menos, mais emergência, etc. Você pode fazer um modelinho que funcione para você, que não seja tão difícil de implementar, né? Porque eu acho que isso é fundamental, que seja uma coisa simples de você gerir, né? Senão fica uma doideira. E que você consiga extrair um relatóriozinho no dia 30 lá, você extrai um relatório, dia 1 você manda o relatório e anota, o cliente paga e vai, certo? Então, esse é um caminho bem legal. Funcionou muito bem. Depois de um tempo, a gente descobriu que não era nossa vocação a gestão no dia a dia do cliente, né? Ou não era aquilo que a gente ficava mais feliz fazendo. A gente até faz isso para alguns clientes. São 2 clientes hoje em dia que a gente faz isso, que é a Baiani e o Lush Motel lá em São Paulo. Mas, fora esses, a gente quase não faz um FII de gestão da identidade. Enfim, então esse é um caminho. Outra coisa que foi muito legal de fazer quando eu fui para a Plau, né, da Nirameco, que era essa agência com meu irmão, para a Plau, foi que eu fiz um Trello, tipo um modelo de negócio no Trello. Eu abri um Trello lá, um boardzão lá no Trello, e disse assim, beleza, quais são os papéis que eu, como funcionário único e mais importante, o único que existia no estúdio, quais são os papéis que eu vou ter que exercer? E eu escrevi cada descrição de trabalho do que eu fazia. Então, assim, eu sou o designer, eu sou o gestor, eu sou o empreendedor, né? Tenho que ir lá prospectar, buscar clientes, falar com as pessoas. Eu posso ser um palestrante, eu posso ser... Né? Você tem vários papéis possíveis. Só posso ser um professor, fazer workshop, etc.
E estabeleci essas funções. Eu aprendi isso com um livro chamado Mito do Empreendedor, que é um livro que fala sobre essa diferença, a diferença que faz quando você vai empreender versus quando você está numa agência, né? A história desse livro é assim: sou um baita designer ou um baita diretor de arte numa agência. Não aguento mais meu chefe, vou fazer meu próprio estúdio. Aí você entra no seu próprio estúdio e fala: caramba, fazer design é facinho, mas ter um negócio é outra história. Outra coisa, exatamente. Então, esse livro recomendo total. Legal. É um nome meio clickbait, assim, mas é muito bom. E te dá uma base boa para você poder montar um plano para o que você quer, né? Legal. Então, indo lá no meu Trello, que é um Trello que ele existe até hoje, que a gente chamou de modelo de negócio, e ele hoje em dia nem foi muito mais atualizado, assim. Vou até ver se não tem nada muito bizarro, porque de repente eu mostro, tá? Acho que sim, tem algumas coisas que dá para mostrar aqui. Deixa eu só ver se tem alguma coisa muito sensível, mas acho que não tem, não. Eu vou mostrar en passant, assim, porque também não cabe tantos detalhes. Mas, enfim, tem aqui. Você vai ver, tem coisas bizarras, assim, itens emprestados. Uma coisa meio assim, o computador tal, tá com tal pessoa. Tá. Sistema de gestão. Qual é a comunicação interna? Slack. Projeto com cliente, Trello. Gestão de tarefas. Gestão de horas, tal. Informações úteis. Dados para cadastro fornecedor. O que é isso? Sou eu tentando tirar da minha cabeça a gestão do meu... Entendeu? Tipo assim, se eu tiver que lembrar... Hoje em dia eu já sei o CNPJ da Plau de cor há muito tempo, mas se eu tivesse que lembrar isso, tipo, a inscrição municipal, que é uma que eu nunca sei de cabeça, está aqui nos dados dos fornecedores. Tem um checklist de apresentação. Aí, por exemplo, deu PT numa apresentação, eu falo, vamos ver o que pode ser feito para melhorar, né? Tipo, aí, acho que isso aqui é justamente isso aqui. Checklist de apresentação. Eu nem sei quando eu criei isso aqui, 2015, tá vendo? Nossa, aí, checklist. As informações estão corretas, completas, impactantes, responde a eventuais dúvidas do cliente, é para apresentar ou para enviar por e-mail, porque faz uma diferença, né? Se for por e-mail, aquele detalhe incrível que você explicaria pessoalmente está descrito nas páginas. Massa demais. Tipo, hoje em dia, é até interessante que dá para fazer uma apresentação. Você grava a apresentação e manda. Nessa época não tinha isso. Então, isso aqui é quase como uma linha do tempo para mim, né? Legal. Aí tem aqui, isso aqui é um post-mortem, tá? Isso aqui é um jeito que a gente deu merda num projeto e a gente realinhou o jeito de fazer as coisas, tá? Então, assim, no começo do projeto, vamos fazer uma reunião de alinhamento. Sessão de feedback por projeto, reunindo toda a equipe. Ou seja, terminou um projeto, vamos tentar entender o que deu certo, o que não deu. O que deu errado. Aí, escrever o conceito do criado. Isso aqui, tá vendo? Nem tá detalhado aqui, foi só joguei ali, tá? Checklist de produção gráfica. Provavelmente também, porque deu merda em algum momento. Tá? Aí tem assim, checklist de sinalização. Visita técnica do fornecedor, definir responsabilidade de medida, porque isso é um problema clássico em sinalização. Deixar claro para o cliente a necessidade de paredes tratadas para receber os adesivos. Né? Cada face tem que ser medida como um módulo separado. Isso aqui, cara, foi projeto da Estácio em 2015, que a gente estava fazendo um negócio gigante, dificílimo de fazer, e deu toda a sorte de merda que você pode imaginar, porque a gente nunca tinha feito projeto de identidade. Tá? A produção gráfica. Sempre dor de cabeça. Exato. O orçamento inclui prova, qual o prazo de entrega, especificação. Beleza? Aqui tem umas coisas mais conceituais sobre a Plau. Então, quem que a gente quer ser? Referência para empresas e empreendedores quando o assunto é dar vida a uma ideia por meio de branding e identidade visual. Referência para agências e estúdios do mundo inteiro quando o assunto é tipografia. Ou seja, o sonho era meio grande aqui. A gente nasceu para trabalhar do lado de gente que cria empresas para o mundo e ajudá-las a comunicá-las de jeito mais significativo e interessante para os seus clientes. Isso aqui também, provavelmente, já é meio desatualizado, tá? Mas a gente escreveu cada coisa dessa. Isso aqui era um manifesto que estava... Por que isso é importante, Singulano? Porque a partir do momento que você tiver o seu primeiro funcionário, você vai ter que fazer o tal do onboarding, você vai ter que acolher ele no processo. E eu sempre tive muita dificuldade de acolher, porque
eu estava fazendo tudo, né? Eu estava fazendo tudo. Então, eu falava assim para a galera, bem-vindos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Primeira coisa que vocês vão fazer é ler essa documentação toda aqui para a gente trocar uma ideia e para vocês entenderem o que é a Plau, né? Isso, até hoje, é muito importante para a gente. Assim, ó. Isso aqui, ó. Legal. O atalho é sempre fazer o melhor. Disciplina é muito importante. Compartilhe o que você aprende. Se você for ver o que a gente faz hoje, tem tudo aí, tá? Compartilhar o que você aprende. É exatamente o que a gente faz toda vez que a gente faz um projeto, um conteúdo no Instagram. Cria um produto. Isso aqui é o que a gente faz, né? Fonte, etc, etc. Entender o cliente de verdade, aí, tipo, tem algumas coisas que podem parecer meio platitudes ali, mas que, na verdade, tem muito a ver. Não existe trabalho perdido, que tem gente que chega, poxa, vou ter que fazer um e-mail marketing, sai chatão, sabe? Não. Pô, faz um puta 3D de imagem hero lá pro seu e-mail marketing, que você não vai perder a viagem, você vai aprender uma coisa nova. Saiba vender a sua ideia, a solução está no problema, pense em soluções inusitadas, saiba o que você está fazendo com o seu tempo, isso aqui tem a ver com o que eu te falei do Toggle, saiba o budget do projeto, porque também, para você também não... Ou poder passar do budget, ou você poder falar, putz, não, isso aqui está até aqui descrito, né? Saiba identificar em quais projetos esse budget deve ser seguido e em quais existe a oportunidade de fazer uma coisa foda. Nesses outros casos, foda-se o budget do cliente. Ou seja, se ele tem um dinheiro limitado, vai para cima, entendeu? Faz uma parada diferente. Aí seja curioso, aprenda coisas novas, conteúdo design, seja dono e nunca funcionário. Há controvérsias, mas ao mesmo tempo a gente sempre tratou todo mundo super bem, né? Dentro da CLT e etc. E aí, seja seu maior crítico, critique sempre e com jeito, aí desafogarás o próximo, tipo para você saber quando o outro está pegado, você poder ter a sensibilidade de ajudar. Na dúvida, a gente pergunta para o principal envolvido, né? Então, assim, uma das coisas que eu tinha na Plau é assim, eu não quero ficar fazendo atendimento no lugar de outras pessoas, né? Se é o Kaká que está atendendo o cliente, ele tem a total liberdade e o dever de chegar para o cliente e falar, pô, como é que eu posso fazer isso aqui? O que é isso aqui? É melhor fazer assim ou assado? Então, na dúvida, você que está produzindo o projeto, pergunta para o principal envolvido, que é o cliente, que é, né? Então, beleza. Aí, isso aqui é como a gente faz, né? Aí, aqui tem umas metas muito das antigas, tá vendo? 2016, 2017, 2019. Legal. Tem umas coisas aqui totais. Tem algumas referências, tipo, referências que a gente considera... A gente não chamou isso de concorrência, a gente sim chamou de referência, porque a gente entendeu desde muito cedo que empresas de branding pegariam projetos que talvez a gente fosse bons candidatos, mas que não existe uma concorrência. Tem espaço para todo mundo e a gente tem referências. Então, o Fábio Hague é uma referência, né? O Sabino é uma referência no mundo de tipografia, a Tucci sempre foi uma super referência na questão de identidade, porque é um estúdio com a dimensão similar à nossa, que está no Rio de Janeiro, então estava sempre ali perto em projetos. E, ao mesmo tempo, eu posso chegar para a Tucci e falar, Tucci, você quer alguma ajuda com processo de identidade visual, com a parte tipográfica? Sim, com certeza. Então, a mesma coisa foi sempre por aí, assim, tá? Aí, assim, aqui tem outras coisas, conquistas, marcos, comercial, coisas de comercial, enfim, é um super guia da empresa. Então, fazer esse guia para a sua empresa é uma forma que você tem de botar a sua empresa no papel, sabe? E você conseguir... Por exemplo, você deve ter gente em volta de você que confia em você, que torce por você. Se você tem isso mais organizado, você consegue falar sobre isso de um jeito muito mais fácil, né? Sim, e quanto mais isso estiver na ponta da língua, mais isso se dissemina, mais fácil outras pessoas podem falar em seu nome sobre o teu negócio. Sim, nossa, total. Eu tenho até assim um esqueminha parecido, mas é muito assim, o basiquinho só para eu entender o que está em andamento, o que já emitiu nota, o que não emitiu, mas não tem essa parte quase que interna da empresa, assim, sabe? Conceitual, né? Essa parte mais conceitual, assim, não tenho ainda, sabe? Eu não parei para
para ver isso, porque e é bem o que você falou, assim, de tirar da cabeça para não ter que ficar se preocupando com esse tipo de coisa, né? De ter a ponta da língua quando eu precisar, assim, bem massa, bem legal. Total, cara. E acho que isso ajuda você a definir, assim, ter um pouco de meta, né? Por exemplo, cara, eu quero pegar o meu primeiro projeto pago de 3D, né? Isso vai naturalmente te fazer pensar em como chegar lá, né? Durante anos eu fui no mesmo modelo que você, tipo, indicação, né? Amigos primeiro. Sempre funciona assim em estúdio design, né? É o famoso amigos e parentes. Depois, esses amigos e parentes começam a se expandir, porque você faz um trabalho para um amigo, o amigo do amigo vê, o amigo do amigo do amigo vê, e vai, né? Só que tem uma hora que você quer fazer uma virada de uma coisa que talvez você ainda não seja tão conhecido, como no caso fontes, né? Como no caso 3D, como no caso ilustração. E aí, nessas horas, eu acho que o legal é fazer o que você fez, de certa maneira, né? Pô, você, ao me chamar ali para trocar uma ideia no LinkedIn, você abriu meus olhos para o teu trabalho, né? Sim. E com isso você passa a estar no meu radar para isso. Então, quanto mais vezes você fizer esse tipo de coisa, mais a chance de você, né, chegar em alguém que você fale, eu preciso disso, vamos experimentar aqui, sabe? E o pior das hipóteses é você receber ou não te responderem, e aí como eu fiquei pensando assim, uma outra anedota que acho que vai ajudar. Projeto da Globo, de fazer fonte. Vamos lá, assim, acho que a gente já estava numa outra fase da empresa, mais madura já, mas ainda assim, a gente estava fazendo uma virada que era onde era tudo muito pouco familiar para a gente, tá? A gente chegou na Globo por projetos de varejo, nunca tínhamos feito necessariamente projetos de tipografia para uma marca específica, mas já tínhamos feito como exercício, do mesmo jeito que você está fazendo, a gente fazia como exercício interno, mas ao mesmo tempo como uma entrega interessante para o cliente, projetos de tipografia. Então, Chilo, Brio, Mocato, Muda, tem vários projetos em que a gente fez fonte sem o cliente pedir, porque a gente queria aprender e também entregar um negócio diferente. Isso é legal. Isso foi montando um portfólio e uma cara que muitas pessoas começaram a entender que a gente fazia aquilo. E aí a Globo chegou na gente por conta disso. Beleza. Legal. Foi uma sorte danada, ao mesmo tempo foi um suor danado para a gente conseguir que alguém olhasse para a gente desse jeito, né? Sim. A partir do momento que a gente fez um projeto, o primeiro projeto disso, né, que é a Globo, a gente fez um super bafafá com isso. A gente fez um case, fez um vídeo, produziu, né, teve um trabalhão para fazer, fez um roteiro, tudo em casa, tá? Tudo em casa com custo zero, praticamente. A gente pagou um cinegrafista, e basicamente foi o fotógrafo que trabalhava no andar de baixo da nossa casa, da casa onde a gente trabalhava, que filmou a gente fazendo os depoimentos, a gente mesmo editou, o Kaká editou, eu fiz a animação no After, para contar a história. A partir do momento que a gente tinha essa história, aí sim eu fiz uma lista, peguei e fiz uma lista de clientes, falei, pô, quero falar com a Granado, quero falar com a Nubank, quero falar com a Zidog, quero falar com sei lá quem, quero falar com sei lá quem, sobre isso. Era uma história muito significativa, né, muito relevante, mas eu saí perturbando todo mundo no LinkedIn. Você vai ver que eu tenho 1 bilhão de conexões lá no LinkedIn, metade eu não conheço, porque eu mandava a conexão, se essa pessoa me aceitasse, já mandava uma mensagem, falava, acho que você vai curtir muito esse case da Globo, dá uma olhada e vamos trocar uma ideia se você quiser. E aí, tipo, legal demais. 99% não respondeu, 2 pessoas responderam, já viraram possíveis. Com certeza. Então, legal. É um jogo de estatística, né? Prospecta 100 para conversar com 10, para fechar um. Prospecta 100 para fechar com 10, para fechar 2. E aí vai. Legal, isso é bacana. Eu cheguei a fazer isso logo no comecinho, assim, procurei outros estúdios que estão, né, com mais tempo de mercado e tudo. Foi a época até que a gente falou a primeira vez, que aí eu fui muito nessa linha do tipo, o máximo que vai acontecer é não me responder. E aí fui jogando, tanto para estúdio como para outros estúdios para oferecer parceria, né, porque eu estava começando, o estúdio ainda pequeno.
mas também para possíveis clientes, falar, olha, os serviços do estúdio são esses, não sei o que lá. Teve uns 2 ou 3 que responderam, agradeceram super, foram mega simpáticos. E aí foi bom porque foi bem na linha do que você falou. Pelo menos fiquei no radar ali, né? De qualquer forma. Total. Então, isso é bem legal, bem bacana. É isso, cara. Assim, eu acho que se eu tiver que dizer mais ou menos que esses detalhes que eu passei hoje, acho que são muito os que eu lembro de ter sido fundamental para fazer uma virada, assim, né? Uhum. Essa parte mais conceitual, assim, acho que é o que está mais faltando para mim agora nesse momento, assim, que está muito tudo meio eu sinto que está tudo muito no automático ainda, sabe? Eu preciso dar uma estruturada um pouco melhor nas coisas para achar o que você falou, né? Do jeito de vender meus produtos, meus serviços, essas coisas. Total, cara. E eu acho que essas experiências, por exemplo, você se propõe a fazer identidade visual, mas você vem de um... Eu não sei muito bem nem o que é midiologia, eu ia até te perguntar o que é exatamente. Legal. Midiologia é um curso da Unicamp, eu sou da 4ª turma do curso, o curso foi formado em 2004, e ele é um curso, na verdade, que estuda convergências de mídias, assim, no geral. Então, foi muito bom para abrir vários leques para mim, assim, a gente teve cinema, rádio, TV, web, um pouco de parte gráfico, de parte de design, assim, também. Então, é um curso muito legal para dar um campo muito bacana de trabalhar, assim, foi bem legal. Assim. Maravilhoso, cara, não fazia ideia, e que legal, e assim, olha que bacana, né, essa história para contar, né, e essa gama de experiências que você pode contar para um cliente, né, hoje em dia, basicamente, uma marca é um estudo de caso de midiologia, né, porque uma marca hoje em dia com certeza. Podcast, tem que ter um estúdio de produção audiovisual, tem que ter uma rádio, tem que ter música, tem que ter... Entendeu? Então, acho que isso, de alguma forma, tem que estar informando o jeito que você comunica o que você faz, assim, né? Exato. Da mesma maneira que, como, por exemplo, eu falava assim, por que você gosta de fazer identidade visual? Cara, é porque eu fiz administração, porque eu gosto de negócios. Eu gosto de entender como é que um negócio... Por que um negócio... floresce, né? O que faz com que ele se torne algo querido por mais pessoas. Então, isso fazia com que eu conseguisse falar com as pessoas, não no universo do design, mas no universo delas, né? Tentando entender o que faz elas, né, se emocionarem, curtirem e tal. E, né, por que dá o braço arrepia quando ela está vendo que o negócio está indo bem, né? Então, sempre foi uma forma de eu me comunicar que é diferente de você chegar e falar, eu adoro fazer identidade visual, quero fazer o logo da sua marca. Isso aí, vão ter 1000 pessoas falando isso, né? Com certeza. Entendeu? Então, é ir pelo lado do que o cliente curte e daquilo que é uma verdade para você também, né? Com certeza. Beleza, cara? Beleza. Eu acho que, assim, esses foram meus minutos de sabedoria. Nossa, não sei nem como te agradecer, Rodrigo. Obrigado mesmo, viu, pelo seu tempo aí. Já tenho bastante lição de casa, já anotei bastante coisa aqui também. Vou correr atrás dessas coisas agora. Bom demais, cara. Eu vou publicar. Eu acho que foi um papo muito bom e super bacana. Com certeza, nossa, demais. Se puder ajudar mais alguém aí, nossa, fico super feliz. Maravilha. Singulano, super obrigado aí pelo papo, cara. Tamo junto. Qualquer coisa é só chegar mais aí. Beleza. Obrigado mesmo, Rodrigo. Qualquer coisa também é só chamar. Tamo junto, cara. Um abração. Valeu. Abraço. Valeu. Última coisa, antes de ir embora. Como é que a galera segue o seu trabalho, né? Dá um pouquinho, uma palhinha. Eu vou colocar no link da descrição do vídeo, mas, manda teu jabazão aí. Valeu. Eu tô no Instagram, singulano.studio, meu arroba, e o meu portfólio é www.singulano.com.br. Maravilha, cara. E, o seu nome já é um branding prontinho, né? Todo mundo me fala isso.
Por isso que eu larguei o Marcos para lá. Eu falei, não, vou ficar com o Singulano mesmo, porque já... É isso. Muito bom, muito bom. Tamo junto, Singulano. Grande abraço. Valeu, aí, Rodrigo. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.